Chegamos! Bom dia, meus irmãos, bom dia a todos. Chegamos mais uma vez, com a graça e a proteção do Mestre Jesus, para mais uma quarta-feira de palestra, de aprendizado, de amor e fraternidade do Grupo Caritativo São Francisco de Assis. Como podem ver, sou o Vinícius Magalhães, estarei com vocês mais uma manhã, para que a gente possa estudar e compreender um pouco mais sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, continuando o tema Bem-aventurados os aflitos. Hoje teremos a participação diretamente de São Paulo, dos nossos irmãos Delson e Marília, que abordará os itens 12 e 13, motivos da resignação. Resignação essa tão importante nesse momento de pandemia que vivemos, que a gente busca forças para continuar a nossa empreitada no nosso aprimoramento físico, mental e espiritual. Então, desde já, estou aqui representando o Grupo Caritativo São Francisco de Assis, um grupo composto de mais de 100 pessoas com atividades há mais de 15 anos, fazendo quartas e sábados pela manhã, o atendimento, o acolhimento e o amparo desses irmãos encarnados e desencarnados que procuram o auxílio através da palavra e da boa nova do Mestre Jesus. Então, gostaria que, neste momento, colocar a presença dos nossos irmãos de São Paulo, que fará a nossa manhã com bastante amparo, harmonia e luz, que essa luz jamais se apaga, porque a máxima do velho conhecimento é que sempre estará alguém em determinado local do planeta, esperando conhecer o Mestre Jesus. E é assim, meu irmão Delson, que teremos essa grande importância na manhã de hoje, de passar o conhecimento da Boa Nova e apresentar para aqueles que ainda não conhecem o Evangelho de Jesus todos os seus caminhos, ensinamentos e, principalmente, exemplo, porque Jesus ensinou através do exemplo e não pelas liturgias e palavras em livros bonitos. Então, bom dia, meu irmão Delson, bom dia, minha irmã Marília. Bom dia, Vinícius, bom dia a todos os irmãos que nos acompanham pela rádio, pelo Facebook. É um prazer estar com todos os irmãos para essa manhã de evangelho, né? Essa manhã de aprendizado para todos nós. Bom dia, Vinícius. Bom dia a todos os irmãos que estão nos acompanhando através da rádio, Portal de Luz, através do Facebook. E por que não dizer do planeta, pelos nossos irmãos encarnados e desencarnados que necessitam tanto desse amparo espiritual através da nossa fala e que possamos sempre ser instrumento do Mestre Jesus de acordo com o nosso entendimento e com nossa capacidade de falar, de agir, de pensar e no proceder, que possamos ser essa pequena gota de luz, levando ações do bem através do Evangelho de Jesus. E é muito importante para você, meu irmão, que nos acompanha, fidelizar o conhecimento e a presença conosco sempre às quartas-feiras, às 8 da manhã, e aos sábados, também no mesmo horário. Estamos aqui há mais de 4 meses nesse processo de distanciamento social, compreendendo um novo momento que o planeta precisa passar para que a população, de forma coletiva, evolua com princípios melhores, com pensamentos de equilíbrio da natureza, do corpo, da mente e do espírito. E é por isso, por você que nos assiste nesse momento, que estamos aqui para que possa passar essa boa nova na máxima do Evangelho segundo o Espiritismo. Temos a companhia hoje do nosso irmão Delson, da nossa irmã Marília. Foram irmãos que vieram e somaram nessa colheita de aprendizado através desses 4 meses que estamos juntos. E se eu posso falar sobre o lado positivo do distanciamento social, é que, mesmo distante, conseguimos, irmãos de caminhos,
Mais distantes ainda, não só de Ceará-Mirim, como muita gente reclamava de Natal. Nossa, vou ter que ir a Ceará-Mirim, 40 quilômetros para chegar lá de 8 horas, escutar aquele velhinho ali falando, dar um som naquele vento, passarinho cantando, e aí se desliga de todo o processo que tem do dia a dia, né, corriqueiro das atividades, e começa ali a se libertar de forma inconsciente a receber os fluidos de amor e de amparo que Jesus tem a oferecer a nós. E é nesse distanciamento que eu deixo vocês hoje, através do nosso irmão Delson e da nossa irmã Marília, que fará o exórdio do livro Emmanuel, através do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, da autoria de Emmanuel, o item 36, faciocismo. Então, fica com a palavra nosso irmão Delson, nossa irmã Marília, que fará o exórdio, e às 9 horas retornaremos com a mesa de debate, e desde já fica o convite. Deixa o teu comentário, deixa a tua sugestão, tá? Deixa a sua pergunta, para que nenhum de vocês, nenhum de nós, saiamos daqui hoje com dúvidas sobre o esclarecimento do Evangelho de Jesus. Então, um grande abraço ao nosso irmão Delson, um grande abraço à nossa irmã Marília, e retorna às 9 horas, meu irmão. Boa palestra, fiquem com Deus. Obrigado, Vinícius, gratidão. Até mais. Bem, como o Vinícius anunciou, hoje é a página 83, a mensagem 36, faciocismo. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Tiago, capítulo 3, versículo 14. Toda escola religiosa apresenta valores inconfundíveis ao homem de boa vontade. Não obstante os abusos do sacerdócio, a exploração inferior do elemento humano e as fantasias do culto exterior, o coração sincero beneficiar-se-á amplamente na fonte da fé, iluminando-se para encontrar consciência divina em si mesmo. Mas, em todo instituto religioso, propriamente humano, há que evitar um perigo, o sentimento faccioso, que adia indefinidamente as mais sublimes edificações espirituais. Católicos, protestantes, espiritistas, todos eles se movimentam ameaçados pelo monstro da separação. Como se o pensamento religioso traduzisse fermento da discórdia. Infelizmente, é muito grande o número de orientadores encarnados que se deixam dominar por suas garras perturbadoras. Espessos obstáculos impedem a visão da maioria. Querem todos que Deus lhes pertença, mas não cogitam de pertencer a Deus. Que todo aprendiz do Cristo esteja preparado a resistir ao mal. É imprescindível, porém, que compreenda a paternidade divina, por sagrada herança de todas as criaturas, reconhecendo que, na casa do Pai, a única diferença entre os homens é a que se mede pelo esforço nobre de cada um. Bem, meus irmãos, a mensagem de hoje nos trazida pelo benfeitor Emmanuel, através das mãos abençoadas do nosso querido e amado Francisco Cândido Xavier, vem nos falar que todos nós, na nossa condição aqui na Terra, ainda nós precisamos nos vincularmos a uma religião. E que a religião, fundamentada nos ensinamentos do Cristo, ela nos dá esses
subsídios, elementos necessários para a nossa edificação moral e espiritual. E que o aluno dedicado, ele vai encontrar um roteiro seguro para essa edificação espiritual. Porém, o aluno imprevidente vai extravasar as suas dificuldades, as suas mazelas, cultivando um Deus exterior. Na verdade, o cristão sincero, ele vai encontrar a essência divina em si mesmo, angariando tesouros imperecíveis. Mas devemos sempre nos lembrar que há duas palavrinhas aí, diferentes uma da outra, que é religião e religiões. Porque a palavra religião, ela derivada do latim, ela significa, né, símbolo, porta, aliança, no hebraico. Então, é uma ligação de criatura com Criador. Mas quando nós falamos religiões, é uma convenção humana, onde tem sempre, né? É instituída pelo homem, sempre com fins, nem sempre, assim, muitas vezes, visando muito mais os seus próprios interesses do que o interesse dos seus irmãos, da coletividade. E, às vezes, nós frequentamos uma determinada religião e, por um motivo ou outro, nós discordamos de algum ponto de vista. E, ao invés de sentarmos, conversarmos, expormos o nosso ponto de vista, ouvirmos também os nossos irmãos, nós nos melindramos, achamos muito mais fácil sair daquela determinada religião que professamos do que trabalhar o nosso melindre, a nossa reforma interior. E nisso, nós abrimos um lugar qualquer ali, um cômodo, um galpão, colocamos uma placa, colocamos ali, denominamos com outro título, e ali passa-se a frequentar outros irmãos que estão na mesma sintonia vibracional que a gente. E isso vai nos distanciando do verdadeiro propósito, que é a religião, que é nos unirmos, onde cada um vai se auxiliando mutuamente. Então, isso também é o nosso orgulho em alto grau, que nos fala, né, muito cegamente. E nós devemos estar atentos também para a nossa conduta, os nossos pensamentos, pois ocorre que esse sentimento faccioso, ou seja, essa paixão irracional, ela gera o fanatismo que atrapalha a nossa evolução espiritual. E nos impede, né, de enxergar no outro o nosso irmão, tão capacitado e tão necessitado quanto nós, com o mesmo objetivo de evoluirmos juntos. Aquele que sabe um pouquinho mais, auxilia aquele que está um pouquinho mais atrás. É esse o verdadeiro objetivo da proposta do Cristo, é de alavancarmos uns aos outros. Uma vez que nos achamos superior aos outros, né? Porque começamos a nos distanciar e a formar muitas religiões, quando, na verdade,
era para se haver uma só religião, onde todos congregassem das mesmas ideias, dos mesmos pensamentos e dos mesmos objetivos. Porém, isso vai, cada vez mais nos separando, que é o fermento do orgulho e da vaidade. E nós, como militantes na causa espírita, devemos orar e vigiar, pois a minha verdade pode não ser a verdade do meu irmão. O que eu acredito ser correto, o outro pode ainda não compreender. Cada um está no seu processo evolutivo, na sua maturidade espiritual. E respeitar o tempo de cada um também é um ato de amor. E na nossa volta para casa, uma vez que estamos aqui de passagem, só iremos levar o que estivermos feito de melhor, não pelos títulos que angariamos no decorrer da nossa vida, seja títulos acadêmicos, seja cargos em determinadas religiões, religião A, B, C, isso não importa. O que importa de verdade vai ser o bem que espalhamos no decorrer da nossa trajetória, da nossa passagem pela Terra. Se fizemos todo o bem que podíamos fazer ao nosso semelhante, principalmente aqueles mais necessitados, uma vez que o próprio Cristo nos advertiu e nos falou que quando fizéssemos a um dos pequeninos, era Ele mesmo que estaríamos fazendo. E já vamos assim, nessa manhã, agradecendo ao nosso Pai misericordioso pela bênção da reencarnação, por esse momento de estarmos aqui como irmãos espirituais que somos, ao nosso Mestre amado, que Ele possa estar guiando os nossos passos, direcionando sempre no caminho do bem. Vamos agradecendo a espiritualidade amiga, que está sempre nos intuindo, está sempre do nosso lado, de acordo com a nossa conduta. E vamos assim, Pai, agradecendo a Ti por tudo que é colocado em nosso caminho, até mesmo as dificuldades, pois é através delas que vamos burilando em nós as nossas mazelas e vamos verdadeiramente aprendendo a nos conhecer e enxergar o que ainda necessitamos trabalhar em nós. E a Ti nós louvamos, Pai, com a oração que o Seu Filho amado nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos, Pai, de todo mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. E assim já passo a palavra para o Deus, para a explanação do Evangelho na manhã de hoje. Bom dia, meus irmãos do Grupo Espírita Caritativo São Francisco de Assis. Bom dia a você que nos acompanha pela rádio, Portal de Luz, por você que nos acompanha pelo Facebook. Bom dia a todos que nos ouvem. É um momento de agradecer a Deus pelas oportunidades que nós temos de estarmos juntos, através dessa distância, mas conectados em pensamentos, conectados pela mídia, para explanar
a leitura do Evangelho de Jesus para juntos termos uma compreensão melhor dos ensinos de Jesus através do Evangelho, através da doutrina espírita, através de outros segmentos, né, que também nos ensinam. Estou feliz por estar com vocês. É um momento muito especial para todos nós falar sobre esse tema de resignação. Porque, como nosso amigo e nosso irmão Vinícius, na abertura dos trabalhos, nos trouxe aí, nós estamos passando por essa pandemia, por essas dificuldades, por esse isolamento. Então, é o momento de resignarmos para ter uma herança, quando tudo isso passar, de melhores condições de aprendizado e de entendimento. De uma forma ou de outra, nós encontramos nessa Covid uma forma de reparação conosco mesmo. Se a gente analisar antes da Covid, os nossos lares terminavam sendo dormitórios. Todos nós saímos para trabalhar, voltávamos para dormir. Hoje, nossos lares são escritórios, onde estamos todos atentos, trabalhos, filhos, esposo, esposa, nessa convivência familiar. E graças a Deus, temos o entendimento da doutrina espírita e não acomodamos. Nós estamos sempre estudando, estamos sempre fazendo o nosso evangelho, nossas preces, né? Vibrando, orando por aqueles irmãos que atravessam essas dificuldades momentâneas. E temos certeza que todos nós vamos vencer. Então, convidados a participar do evangelho dessa manhã, do capítulo 5, nós vamos interagindo. No sábado foi falado sobre o esquecimento do passado, que é a leitura anterior desse capítulo. Hoje nós vamos falar do motivo de resignação. Mas o que é resignação? Resignação é a aceitação sem revolta do sofrimento da existência, no sentido que nós possamos aplicar aqui no nosso aprendizado. Então o Evangelho ele começa dizendo, pelas palavras bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Jesus indica, ao mesmo tempo, a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos traz, bem dizer, o sofrimento, como prelúdio da cura. É como bem aquilo que eu coloquei. Essa resignação que nós estamos precisando. Porque o sofrimento nos assola de tal maneira que nós precisamos ter essa compreensão. Essas palavras podem também ser traduzidas assim. Devereis considerar-vos felizes por sofrer. Parece uma utopia sermos felizes por sofrer. Mas não é. E nós vamos entender por que não é, porque o próprio Cristo, ele passou por essas dificuldades. Embora seja um espírito puro, um espírito perfeito, mas aqui na Terra, ele vivenciou também essas dificuldades, nos ensinando que essas dificuldades chegariam até nós. Então, o homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, e que esse credor, ele chama ele e diz, olha, se você me pagar uma parte dessa dívida, eu vou liberar você da dívida, você já não me deve mais. Qual será a felicidade desse homem? Ele deverá estar feliz, né? Por receber, por quitar sua dívida, com metade desse valor, ficando livre. Ainda que ele passe por sacrifício para amealhar recursos para poder quitar essa dívida. No nosso processo evolutivo, na nossa encarnação, não é diferente. Nós tiramos aqui do campo físico da matéria para colocar no campo físico do espírito, da alma. Entender o porquê que estamos aqui. Entender por que passamos por todos esses desafios. Nós temos necessidade da luta que corrige, que renova, que reestrutura e aperfeiçoa. Essa passagem está no livro Missionários da Luz. Olha que coisa interessante. O objetivo da nossa encarnação não é ser uma encarnação punitiva. Não. O objetivo da nossa encarnação é fazer com que nós quitamos os nossos débitos anteriores. Nós temos vidas passadas, existências passadas. E trazemos com nós essas dificuldades.
E o porquê que estamos passando por tudo isso. E ainda somando mais dificuldades. Porque uma vez que nós já trazemos em nós as dificuldades, encontrando aqui nesse plano físico, nós encontramos também meios que às vezes nos desvirtuam do caminho. E ao invés de quitar essa dívida que nós trazemos, muitos dos nossos irmãos, muitos de nós fazemos acrescer mais dívidas ainda sobre isso. É aquele famoso carnezinho. Veio com suave 12 prestações, para quitarmos suavemente. Mas ao invés de sair da terra pelas portas da encarnação, com esse carnê quitado, muitas das vezes nós saímos com 15, com 20 ou até com o dobro das prestações, nos complicando futuramente para as nossas outras encarnações que teremos. Então, nós devemos meditar sobre os ensinos da doutrina espírita, sobre o que Allan Kardec nos colocou aqui através dos espíritos no Evangelho, sobre o que Jesus, que Allan Kardec, ele muito bem soube extrair o pensamento dos espíritos, ele muito bem soube extrair o pensamento de Jesus para o nosso crescimento espiritual. Foi um homem preparado para essa obra que hoje nós temos como Consolador prometido, mas não só por consolar, mas também por nos instruir. Por sinal, um dos mandamentos: amai-vos e instruí-vos. Então, Allan Kardec ele trouxe essa proposta do Espiritismo. E a reencarnação, ela traz essa proposta da nossa melhora interior, de quitarmos dívidas contraídas. Então, esse homem, o devedor não ficará feliz de submeter a todas as privações? Ou seja, nós, uma vez encarnado, temos que ficar felizes por estarmos aqui, vencendo essas dificuldades. E eu costumo dizer que dificuldades são para ser vencidas. Desafios são para ser vencidos. Nós não encarnamos para fazer piquenique, para achar que a vida é maravilhosa, para ter um bom trabalho, para ter dinheiro no bolso, para ter uma boa casa, para estruturar coisas materiais. Não é a proposta que nós reencarnamos. Embora isso possa acontecer na nossa existência. Porque vai muito de encontro daquilo que nós estamos buscando. Se nós debruçamos sobre os estudos, é claro que nós vamos precisar das coisas materiais para a nossa existência. E nada melhor do que ter exatamente essa condição favorável, não só para usarmos como meu, mas também para dar um destino, auxiliar os irmãos do caminho. Então, a reencarnação é um meio de educação divina, ou melhor, a reencarnação é um meio, a educação divina é o fim. Olha que coisa interessante. Mas para adentrar nesses conceitos de bem-aventuranças, que o Cristo nos chama aqui no capítulo 5, nós temos que entender os aflitos, por que eles serão consolados? Por que eles têm que ser felizes? E o Evangelho diz porque pagam suas dívidas. Ora, se eu comprometi alguma dívida, eu vou ter que quitar ela. Ainda que não for agora, nesses dias, ou nós vamos ter que vir quitar depois. Então, é isso que consiste a bem-aventurança dos aflitos. Aqueles que se preocupam com a sua condição de alma, de ser, de pensar, de agir, de trabalhar. Aquela que a alma que não é corruptível, ela é incorruptível. Porque corruptível é nosso sistema de matéria. Nós podemos encarnar e ser corrompidos, mas na matéria. No espírito, ou seja, na alma, já que nós estamos encarnados, não, a alma não se degrada. Ela é indissolúvel. E é nesse sentido que nós temos que buscar essa resignação que o Evangelho nos traz, que Jesus nos ensina. Né? Porque os felizes, porque pagam suas dívidas e porque após a quitação estarão livres. Já imaginou?
não ter mais preocupação com reencarnar, ainda está um pouquinho distante, né? Porque vamos passar por muitas reencarnações. E, por sinal, nós estamos no terceiro milênio, que é o milênio decisivo para essa nossa regeneração. Não só a regeneração do planeta, mas a regeneração de cada um de nós. Porque seremos expurgados do planeta se aqui não fizermos o nosso melhor, a nossa regeneração. Para avançarmos nas questões espirituais, é necessário compreender, é necessário aprender. E, além do mais, é necessário vivenciar. Porque de inteligência, o mundo está cheio. Mas nós temos que buscar sabedoria. Nós temos que buscar sabedoria para conduzir os nossos próprios caminhos. O Espiritismo nos clareia a mente de que tudo que aqui passamos não é fruto de Deus. Se vivemos aqui desequilíbrios, não vamos tirar Deus, não vamos deixar Deus nessa causa. Deus não. É uma causa que gerou um efeito em nós mesmos. Não existe efeito sem causa. Então nós temos que agir na causa, eliminando os efeitos. E aqui nós temos ainda no Missionários da Luz o que existe milhões que se reeducam em determinados setores dos sentimentos. Porquanto, se já possui certos valores da vida, falta-lhes outros, não menos importantes. Já perceberam, já entendemos por que nós vamos ter que, às vezes, encarnar, desencarnar, encarnar, nós vamos ficar nessa ida. E queira nós que sejamos vencedores. Porque o objetivo nosso aqui é esse. Mas, ao procurar quitá-los de um lado, de outro se endividarem. Aqui o Evangelho nos adverte para tomar cuidado. Porque às vezes nós estamos preocupados só em quitar essa dívida e não lembramos que às vezes não pensamos que não devemos contrair mais dívida. E como é que nós contraímos dívidas? Muito simples. Nós vamos contrair dívida quando nós não aprendemos a amar o nosso semelhante, como é a proposta de Jesus. Afinal, ele sintetizou a lei de Moisés, a lei do mandamento, em duas. Amarás o teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração. Esse é o primeiro e grande mandamento. Será que nós verdadeiramente amamos a Deus? Já paramos para fazer essa pergunta não ao outro, mas a nós mesmos. Porque uma vez que a gente ainda infringe a lei de Deus, nós verdadeiramente não aprendemos a amar a Deus. E onde está a lei de Deus? Perguntamos, onde está a lei de Deus? Nós vamos voltar na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, que ela está na nossa consciência. Então, esse é o mecanismo que nós temos para nos cobrar, para nos lembrar de tudo isso que nós programamos. E ao atingir o outro, nós estamos ferindo uma lei natural, uma lei de Deus. Ora, cada nova falta cometida, a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição. Nós somos punidos por nós mesmos, nós não somos punidos por Deus. Uma vez que eu firo a meu irmão, uma vez que eu firo a mim mesmo, que eu firo as leis naturais, que são as leis de Deus, eu estou acumulando, né, como se diz assim, no processo da minha existência, essas punições. E não são punições injustas. É por isso que eu não posso blasfemar a Deus. Porque não foi Deus que fez com que eu adquirisse essa punição. Foi eu. Foi minha consciência. Foi meu livre-arbítrio. Eu navegando nessa onda de livre-arbítrio, nessa onda de liberdade, que o livre-arbítrio nos dá liberdade
de fazer as nossas escolhas. Mas também nos diz que essas escolhas têm que ser escolhas responsáveis, com responsabilidade, para que assim não venhamos incorrer em erros que em outras existências nós não vencemos. Então, essa história de dizer que nós temos a encarnação futura para nos melhorar, nós não podemos ir por aí. Não é assim. Nós temos que melhorar nessa existência. Porque aqui também fala da vida futura. Compreender o processo que nós vamos para encontrar essa vida futura. Não é outra vida que nós vamos viver. É essa mesma vida que nós temos. Que nós vamos viver em outro plano. Um plano onde poderemos encontrar a felicidade. Porque a felicidade aqui ela é relativa. Ela é relativa ao meu desejo, às minhas posses, à minha vontade. Mas no plano espiritual, não. Felicidade tem outro contexto. Felicidade é debruçar com aquilo que tudo que nós fizemos de bom, que a nossa consciência tranquila, onde nós vamos desencarnar e acordar do outro lado, sabendo do processo que nós passamos, que é uma lei natural. Então, às vezes nós sofremos tanto, até por falar da morte. Nós fugimos e escorregamos. Mas a morte é um processo natural. Deus não seria Deus de amor. Não seria Deus de justiça, soberanamente bom e justo, se criasse o processo da morte para uns e para outros não. Por isso, todos nós vamos passar por esse processo. Mas esse processo traz dores, por quê? Por que traz dores? Porque nós acostumamos. Nós estamos tão presos a ensinamentos que trazemos de um passado, né? O apego à matéria, eu apego a minha esposa, apego a meu filho, apego a... É natural que eu vou amá-los, né? Que eu vou amá-lo, que eu vou ter essa alegria, esse contentamento de estar juntos. Mas com a certeza de que nós não vamos desencarnar coletivamente, a não ser que tenhamos um compromisso espiritual para isso. Do contrário, vai um, vai outro, vai outro. Por mais que somos teimosos e chegar aos 100 anos, nós também vamos desencarnar. Então, é um desafio muito grande quando a gente tem a perca de alguém na família. O Espiritismo, a doutrina dos Espíritos vem nos dar essa consolação por nos dizer que a vida continua. Que ali só houve o desencarne ou só houve a morte do corpo físico. Que é a matéria degradável, que esse corpo que apodrece, que vai para debaixo do chão, que vira matéria orgânica para novamente se recompor na natureza. Mas a alma e o espírito, não. E aqui é bom fazer uma comparação entre o que eu estou falando, alma e espírito, para não confundir as pessoas. Quando a gente falamos de alma, nós estamos falando de nós encarnados. Quando falamos de espírito, já estamos falando sem o corpo físico. Então, enquanto estiver encarnados, nós estamos buscando exatamente esse processo de burilamento. É o que Santo Agostinho chamava de conhece-te a ti mesmo. E na pergunta 919, ele pergunta qual meio, Kardec pergunta aos espíritos, qual o meio prático mais eficaz de se melhorar nessa vida e resistir ao arrastamento do mal? E vem Santo Agostinho e diz, conhecer-te a ti mesmo. Toda a sabedoria desse ensino está nos conselhos de Santo Agostinho. Será que nós já paramos para compreender a natureza desses ensinamentos? Será que nós já paramos para pensar na dificuldade do nosso semelhante? Para entender que cada um tem um processo, cada um tem uma ordem no universo, cada um passa por uma necessidade, cada um está vivendo seus compromissos, até que o sofrimento aqui ela é uma escola redentora nas almas. E vamos lembrar os irmãos de que nós temos exemplos, né, dessas pessoas que viveram esse sofrimento no corpo, mas que não se degradaram da questão de alma. Entender esse processo como escola-mãe, como irmã.
Quem conhece a história de Jerônimo Mendonça? Um jovem que de muito cedo foi acometido por um par de muletas, exatamente por uma doença chamada artrite reumatoide. Quem conhece essa doença, quem já lidou mais diretamente com essa doença, sabe que é uma doença terrivelmente dolorida. Quando a gente pega uma pessoa dessa natureza para socorrer, a gente não sabe aonde essa pessoa está reclamando de dor. Se é no peito, se é no tórax, se é na cabeça, se é nas pernas, porque é uma dor terrível. Nós já tivemos pessoas na nossa família que passou por essa doença. Hoje, tudo mais tranquilo, porque a medicina avançou, os recursos melhoraram e as pessoas encontram meios de viver uma vida mais confortável, mesmo acometido dessa doença. Mas no tempo de Jerônimo Mendonça, não. E aquilo foi atrofiando, que do par de muleta ele foi para a cadeira de roda. Mas é preciso que se diga que jamais ele deixou se entregar. Né? Nós, às vezes, não vamos nos centros espíritas fazer o nosso trabalho, onde tem compromisso, e não é compromisso com ninguém, é compromisso com nós mesmos, porque estamos com a simples dor de cabeça. Jerônimo Mendonça ia nas palestras deitado na sua maca, porque já não levantava mais. E, além disso, cego. E fazia suas exposições, até o seu desencarne com 50 anos de idade. Então, esse é um motivo de muita resignação. É verdadeiramente a aceitação sem a revolta, como diz o significado da palavra, sem a revolta do sofrimento da existência. Mas não foi diferente com Chico, embora Chico não foi para a cadeira de roda, embora Chico não tinha reumatóide, mas Chico também tinha outros problemas do corpo físico. Chico também tinha dificuldade na compreensão da natureza humana. Chico tomou cusparada na cara por simplesmente fazer o bem. Então nós vamos entender como é o nosso processo dolorido. Mas Chico venceu. Agora, nós sabemos, né? Há uma distância muito grande entre nós e Chico, entre nós e Jerônimo Mendonça, entre nós e Dr. Bezerra de Menezes. Foram espíritos que muito bem desempenharam a sua tarefa aqui na Terra. Foram espíritos que caminharam em prol da humanidade, divulgando Jesus, divulgando os ensinos do Mestre, trazendo lições imorredoras para a nossa alma. Foram espíritos que, como o Dr. Bezerra, que deixou de avançar nas esferas espirituais para retornar como médico dos pobres, nos auxiliando. Então, meus irmãos, nós temos exemplos vivos de que tudo isso é possível. E continuando a nossa leitura aqui no Evangelho, nós devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus, de maneira que, se reclamamos das aflições, se não os aceitamos com resignação, como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida, que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar exatamente como se há um credor que nos atormenta enquanto pagamos as contas. Vamos pedindo novos empréstimos. Então, fica a reflexão de que todas as oportunidades estão conosco. Né? Dentro desse processo de realizações, a realização nobre exige 3 requisitos importantes na nossa caminhada. O primeiro dele é desejar. Eu desejo ser um homem melhor, eu desejo ser um ser humano, ser um cristão, eu desejo ser uma pessoa mais digna. O que é que eu estou desejando? Eu desejo saber desejar. O saber desejar é exatamente na compreensão da nossa existência.
Porque desejar ter uma casa, nós vamos desejar ter um carro, nós vamos desejar ter um bom salário, um bom trabalho, tudo isso faz parte do nosso contexto, da nossa existência. Mas o saber verdadeiramente desejar, que aqui nos falam os irmãos espirituais, é na questão de passar por esse processo. Nós nos encontramos num processo de busca interior, de interiorização de nós mesmos. Porque não é daqui para fora, mas de fora para dentro. Nesse sentido. Para extrairmos do melhor de nós e, novamente, fazer expandir no universo. Então, desejar é isso. Eu desejo não só para mim, porque se eu desejar só para mim, eu termino sendo um egoísta. Mas eu desejo que todos os irmãos da caminhada encontrem em Jesus, no seu evangelho, o remédio que vai curar as suas almas. Porque ele é o grande médico. Esse é o primeiro, o segundo é saber desejar, mas tem também o terceiro desejo, não menos importante, que é o merecer. O que é que nós estamos fazendo por merecer? Ou, por outros termos, vontade ativa. Nós estamos tendo essa vontade ativa? Nós estamos trabalhando ativamente para a condução da nossa existência de melhor forma possível? Ou nós estamos ainda muito preocupados com as convenções sociais? Esse é um problema, um desafio que nós temos a vencer. Convenções sociais. É claro que aqui ninguém está, reprimindo a civilização. Nós temos que ser civilizados, temos que participar. Mas, como diz, a vida não é só matéria. E é nesse sentido que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que ter um trabalho persistente para termos o merecimento justo. Olha que coisa interessante, meus irmãos, para a gente debruçar, para a gente encontrar essa fonte de auxílio. Essa moral que Jesus vem nos passar através do Evangelho, que Kardec, ele bem soube extrair através do Livro dos Espíritos, que ele traz a pergunta 629, que definição se pode dar à moral? E os espíritos respondem: a moral é a regra da boa conduta, é, portanto, da definição entre o bem e o mal. Nesse sentido, nós já devemos ter essa consciência. O que é o bem e o que é o mal. E fazer sempre o bem. Não é estacionarmos, porque às vezes nós falamos assim, eu sou uma pessoa boa. Eu cuido da minha família, eu cuido das minhas necessidades básicas e esqueço que isso não basta. Porque uma vez que eu deixo de fazer o bem, já é o mal que eu estou fazendo. Isso também nos compromete. Na 647, toda a lei de Deus está encerrada na máxima do amor ao próximo, ensinada por Jesus? É a pergunta, 647, feito. Exatamente por Kardec. Kardec pergunta aos espíritos e eles respondem: certamente essa máxima encerra todos os deveres dos homens entre si. Olha o compromisso que nós temos entre nós. E nesse momento, eu acho que é um momento muito importante da gente refletir, para a gente não estacionar na nossa casa. Eu não vou ao centro porque o centro está fechado. Mas eu não estudo a doutrina, eu não faço o evangelho, ou seja, eu caí naquele comodismo, como se eu precisasse ser um cristão só no centro. Eu precisasse ser um espírita só no centro. Não. Eu preciso ser um espírita na vida. Dentro da minha casa, fora da minha casa, no meu trabalho, na sociedade, onde quer que eu ande. Eu preciso, eu necessito. Não é ser um bom espírita, porque o que significa ser bom espírita? Significa lutar, para vencer as nossas próprias tendências. Esse é o significado. As nossas próprias mazelas.
O bom espírita não é aquele que sai abraçando todo mundo, beijando todo mundo, né? Falando love para todo mundo, não. O bom espírito é aquele que empreende em si mesmo a necessidade dessa transformação. Ele encontra dentro de si forças para vencer esses desafios, essa resignação para passar por esses momentos difíceis que todos nós somos acometidos. Todos nós, em alguma época da vida, nós vamos ser acometidos. Nós estamos aqui fazendo uma preparação para a nossa grande viagem. E qual será essa grande viagem? Eu tenho um bilhete na mão. Minha passagem está comprada. A da dona Marília aqui do lado também está comprada. A do meu filho ali também está comprada. A sua que está nos ouvindo também está comprada. Mas nós vamos fazer a escolha. Em que classe nós queremos viajar? Você quer viajar de primeira, de segunda ou de terceira classe? Essa que é a reflexão. Se a gente analisar no contexto do que nós vamos buscar, como forma de caridade, como forma de amor, nós estamos construindo uma primeira classe. Nós vamos sair melhores do que adentramos na encarnação. E o objetivo é exatamente esse. Sair da encarnação melhores do que adentramos. Porque nós fizemos compromisso do outro lado. Quer falar alguma coisa? Fica à vontade. É interessante, né? Porque, assim, quando se vai visitar um outro país ou mesmo outro estado, a gente está atento ao clima daquele local. O que é necessário colocar na nossa mala, né? Para estarmos levando, para que a gente não seja pego de surpresa, ou por um calor excessivo, ou por um frio excessivo, do qual nós não estamos acostumados. Nós vamos levar roupas apropriadas. E na nossa viagem de volta para o nosso verdadeiro lar, que é a nossa pátria espiritual, nós devemos levar também. Não as roupas, né, perecíveis, aqui como eu estou fazendo essa simples ilustração, mas devemos levar aquele tesouro que a traça não rói e que o ferrugem não corrói, que é o bem que espalhamos em torno de nós. No conhecimento, porque o conhecimento é o libertador, ele vem nos colocar a par do que devemos ou não fazer, porque às vezes nós estamos até interferindo de maneira indevida na vida dos nossos irmãos, do nosso semelhante, achando que estamos fazendo bem por falta de conhecimento. E a doutrina dos espíritos, ela vem nos colocar a par desses conhecimentos, mas também nos mostrar que cada um tem o seu momento, que às vezes, né, aquilo que eu tenho como correto, para o outro ainda não é. É o tempo dele, é a maturidade dele. Mas há várias maneiras de auxiliar. Então, não é querer converter o outro, né? Porque se eu conseguir converter a mim mesma, já está de bom tamanho. Mas é, acima de tudo, com as minhas ações de benevolência, de paciência, de amor, que eu vou, aos poucos, semelhando essa semente de luz ao meu redor. E quem sabe, despertando no meu semelhante, na minha família, naqueles que ainda não professam a mesma religião que eu, o desejo de conhecer. E uma vez que conhece, a semente do Evangelho de Jesus é semeada. Poderá nascer ou não, vai depender dele, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Mas o que vai ser realmente, né, a nossa moeda de entrada nesse país, entre aspas, que vamos, que é a nossa, que na verdade, né, nós não estamos ali como estrangeiros, é a nossa verdadeira morada, é a casa do Pai. Vai ser o bem que tivermos feito. Muito bem, bem explanado pela dona Marília. Gratidão, né, pela orientação, pela ajuda. E aqui o que nos diz o Evangelho com essa questão da resignação?
no item 13, que é a sequência do 12 que nós estamos aqui explanando, nos diz que o homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena. Né? Maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. E é nesse sentido que nós temos que fazer uma reflexão. Quanto mais o nosso sofrimento for longo na Terra, mas nós vamos distanciar das outras encarnações, porque nós vamos estar melhorando. Mas é preciso entender, nós não queremos sofrimento, nós não queremos passar por isso. Nós fugimos do sofrimento como se fosse inevitável acontecer. O sofrimento ele vai acontecer como uma forma de nos colocar diante do nosso aprendizado. Nós não estamos medindo aqui o grau do sofrimento, a intensidade. Nós estamos falando do sofrimento de uma forma ou outra. São eles que vão nos dar as notas das provas que nós aprendemos aqui. Por isso que nós vamos evoluindo. E nessa passagem, e nessa bagagem, como disse a dona Marília aqui, nessa colocação de mala, é preciso a gente entender que nós temos que tirar dessa mala muitas das coisas que não vai ser preciso, que a gente não vai conseguir tirar da matéria. Ou seja, reduzir, desmaterializar essa mala para a nossa consciência tranquila. Se tornar, em vez de uma mala, uma valise, uma pochete, algo que vai ficar super tranquilo para carregar. Né? A semana passada nós fizemos uma live para Santa Luzia e nós falamos dessa questão, dessa viagem, dessa passagem que nós temos. Nós falamos também da condição de transformar essa questão, né, que nós estamos sempre inseridos em melhorar, nessa dificuldade. Nós usamos a questão da edificação, nós até falamos da questão de uma edificação, de um prédio, um edifício. Nós não conseguimos, do seu alto, descer, construindo, até chegar no seu nível de alicerce. Pelo contrário, nós temos que fazer, e aí coube uma reflexão melhor, porque um amigo lá de Minas Gerais, por nome de Serjão, ele trouxe essa reflexão para nós. Mas para fazer a fundação, nós precisamos cavar profundo, até encontrar terra firme. É aquilo que nos recomenda Jesus, edificar a nossa casa sobre a rocha. No sentido espiritual é isso. É aí que nós vamos edificar o nosso aprendizado. Nós nos lançamos um aluno de escolas básicas para uma faculdade, para um nível superior, sem que ele percorra todos os passos, a sua trajetória de estudante, até se galgar a um acadêmico, a um universitário. Nossa evolução também se processa assim. Muito embora nós não somos espíritos de uma primeira, de uma segunda, ou sei lá de quantas encarnações, nós somos espíritos milenares na caminhada, mas nós ainda, muitos de nós, somos alunos ainda nessa caminhada. E por que não dizer todos? Porque se estamos aqui no planeta de provas e expiações encarnados, é porque estamos todos no mesmo nível. Alguns a uns passos a mais, alguns uns passos a menos, mas isso não foge ao contexto da necessidade de aprender. Ninguém é tão sábio que não possa aprender. Ninguém é tão ignorante que não possa ensinar. Será que já pensamos nisso? Nós estamos chegando aí ao final já estamos com a hora e passou voando, né? Vamos precisar retornar com o nosso amigo Vinícius, mas antes gostaria de deixar essas reflexões para que você entenda esse momento. Esse momento que nós estamos vivendo é um momento muito importante. É um momento que está convidando a todos nós para essa regeneração. Onde está englobado não só o universo, o globo, mas está englobado toda a humanidade, todos os países. A ciência está trabalhando feito uma louca. Vai aqui, vai ali estudando, tem mais de 100 vacinas sendo pesquisadas, algumas já sendo testadas, graças a Deus, né? Inclusive aqui no Brasil, para conter
esse grande desafio que está atravessando a humanidade. Porque nós só vamos ter essa vida, e espero que não como era antes, mas um pouco melhor, porque a herança que nós devemos ter de tudo isso é uma condição melhor. Depois dessa vacina, para a gente voltar às nossas atividades, abrir as nossas casas espíritas, abrir as igrejas, nosso trabalho voltar à sua rotina, porque enquanto isso, é tempo de debruçar sobre a meditação, sobre a reflexão, sobre a necessidade de nos corrigir, de trabalhar o egoísmo, porque muitos também são irmãos que estão na rua, dando carteirada, como bem falou essa semana, que foi papel na mídia, carteirada, desobedecendo as leis dos homens, não querendo usar uma máscara, conviver socialmente com o outro como se tivesse natural nessa situação. E não está. Nós estamos escondendo simplesmente o nosso rosto, o nosso nariz, mas a nossa consciência está ativa. Nós sabemos que nós somos. Então fica aí, meus irmãos, as considerações finais, para que todos nós possamos encontrar força no Evangelho de Jesus, nos ensinos do Mestre, na vontade ativa de cada um de nós, para buscar esse merecer, para buscar essa vivência, para compreender que tudo passa, como disse nosso amigo Chico. Isso também passará. Mas, enquanto isso, é necessário prudência. Já dizia minha avó, que canja de galinha e prudência nunca matou ninguém. Então, vamos ter prudência. Prudência faz parte do nosso aprendizado. Eu agradeço a todos pela participação. Eu quero chamar novamente o meu amigo Vinícius, que nós já estamos aí com o tempo de 1 hora e 3 minutos da nossa participação, para que ele possa fazendo suas considerações. Fala, meu amigo. Cheguei, meu amigo. Muito bom. Estou só em obra aqui, mas acho que vai dar para me escutar. Eu vou só fazer uma pergunta e já fecho meu áudio. Delson, a gente está vivendo um novo momento, tá? Todo mundo está falando desse novo momento, que veremos um novo mundo. Eu queria que você fizesse essa análise perante a doutrina espírita para os próprios espíritas. Você comentou que voltaremos à nossa normalidade nos nossos templos, nas nossas casas. Qual seria esse novo tempo dentro da doutrina espírita após a pandemia, Delson? Seria a nossa renovação. Seria a compreensão de nós mesmos. Esse novo mundo é um novo mundo interior de cada um de nós. É porque só assim se vai processar essa regeneração. Não adianta eu querer lá fora que o mundo modifique, que as coisas se transformem. Se eu não tirar de dentro de nós, se cada um de nós não tirar de dentro de nós essa transformação. Então, esse mundo novo é a interiorização. E para nós, da doutrina espírita, isso é muito importante. Porque não basta tomar passe, não basta conhecer o Evangelho, não basta ser estudioso do Livro dos Espíritos, se não aplicarmos as lições dentro de nós mesmos. Então, esse seria esse novo mundo que nós esperamos. Como nós falamos, seria a herança que nós estamos esperando depois, pós-pandemia. Um novo mundo de mais justiça, né? Exatamente. De mais justiça, de mais solidariedade, fraternidade, né? Que nós estamos tanto precisando. Eu acho que esse momento ele está impulsionando a isso. Nós estamos também vendo muitas ações no bem. Mas não podemos dizer que não está existindo. Tem irmãos movimentando-se para auxiliar os outros. Isso é um sistema de fraternidade. Isso é muito bom na minha opinião. A gente tem a resignação como tema de hoje. E aí, muito bem falado por você mais cedo, de que as leis de Deus são imutáveis, né? Elas começaram, tiveram origem, ela não terá fim, mas terá uma continuidade infinita, mas ela jamais mudará. Mas a lei do homem, ela é mutável até diariamente. Veja aí os estudiosos, a gente tem os projetos de leis, as MPs, medidas provisórias. Então, o tempo todo, a humanidade ela está se adequando para que
se aproxime um pouco, né? Eu não digo nem muito, eu digo um pouco só das leis imutáveis de Deus. E no processo de resignação, isso é importante, tá? Muita gente tem recebido injustiças, tá? Nas leis do homem. E aí eu pergunto a Marília, como que a gente consegue amadurecer esse processo de resignação, deixando um pouco de lado as leis de homens e focando um pouco mais nas leis de Deus, que são imutáveis? Veja bem, para nós que acreditamos nas reencarnações, será que realmente é uma injustiça? Porque se a gente for avaliar que já tivemos muitas vidas no corpo e que teremos muitas outras, talvez aquilo que é injustiça perante a humanidade, na verdade nós estamos, como bem disse o tema do Evangelho, nós estamos resgatando alguma coisa que fizemos outrora. Isso não significa que aquele que fez uma injustiça conosco que passará impune. No entanto, ele foi um colaborador, por assim dizer, para que nós pudéssemos saldar esse nosso débito. Bacana. É um momento muito especial que a gente vive hoje, porque nunca no processo de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, os temas casaram tanto ao momento em que estamos vivendo, né? Tivemos o estudo recente do capítulo 4, né, do capítulo 3, há muitas moradas na casa do meu pai, e hoje temos a oportunidade de refletir sobre a resignação dentro do capítulo 5, que é bem-aventurados os aflitos. E é muito importante a gente abordar esse tema, Adelson, porque a aflição, ela tem um leque muito grande, desde uma pequena aflição, né, que gera transtornos mentais, que a gente fica ansioso, que isso vai para o lado emotivo, que aí gera o quê? Uma angústia, né? A parte fisiológica nos tira a fome, nos tira a vontade de executar nossas tarefas do cotidiano. Isso no aspecto micro, né, daquela pequena aflição. Mas a gente sabe que hoje em dia a população ela está mais aflita, ela está mais dentro de casa. Como que a gente pode abordar dentro desse tema e pensar essas pessoas que estão nesse momento passando por dificuldade, estão com seu cotidiano sendo momentaneamente obstruído por ter que ficar em casa, aquelas pessoas que estão no grupo de risco. E aí eu falo para você que está no grupo de risco hoje, que está vendo esse isolamento social ser mais flexível, mas que ainda tem receio de sair de casa. Então, para essas pessoas, meu amigo Delson, qual a mensagem que a gente pode deixar para elas? Eu acho que a grande mensagem que a gente pode deixar para as pessoas é exatamente o respeito, né, que a gente deve ter para com todos. Porque, às vezes, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu busco, não é também o ideal de que muitos dos irmãos buscam. Nós temos que ter esse discernimento de inserir um contexto de amor, de carinho, sem até não concordando com as ideias, mas respeitando o nosso próximo. Tem havido algumas brigas, né, nesse meio, por quê? Porque exatamente eu quero ferir a consciência do outro. E aí temos uma pergunta do nosso Nisário Santos, a quem nós desejamos todos os votos de boas recuperações, um amigo querido que já faz parte da nossa vida. Lembremos a todos que após a palestra temos um passe virtual matinal em nossa Rádio Portal de Luz. É só entrar lá no www.radioportaldeluz.com.br, uma emissora do Grupo Caritativo São Francisco de Assis. Então, assim que nós finalizarmos aqui os trabalhos, o caro amigo ouvinte, irmão ouvinte, ele deve ir lá no site diretamente para tomar esse passe. Não é isso, Vinícius? Isso mesmo. E foi um momento de reflexão para que a gente possa saber que a doutrina espírita ela não está ociosa, né? Não só os espíritos estão fazendo sua parte perante ao trabalho de enfrentamento, principalmente ao tema de hoje,
que é a resignação, que é a compreensão e a fé, mas também os trabalhadores espíritas estão trabalhando, estão dando suporte para que você, que nos ouve neste momento, possa trazer, sim, suas aflições, escutarmos um pouco mais. Hoje, Delcio e Marília, o mundo está refém da falta de compreensão, refém da falta de empatia. E quanto menos existe empatia no mundo, mais falta pessoas para escutar o próximo. Porque Anete Guimarães fala uma coisa impressionante que a gente tem que refletir. Quanto menos eu sou empático, mais eu coisifico a coisa. Mais eu coisifico o ser. E aquela pessoa, ela deixa de ser uma pessoa e passa a ser uma coisa. Haja vista quando a gente reflete sobre os apenados. Não são tratados com artigos pessoais. São impessoais. O apenado, não um apenado. Então, a gente coisifica muito. A gente tem esse processo de empatia diminuído. Muito pela reflexão de que o mundo está pior. Mas a gente sabe que a doutrina espírita ela não fala isso. Ela fala sobre a evolução constante, mesmo em circunstâncias adversas. E é isso que a gente tem que refletir, a mensagem para deixar para você hoje. Que mesmo na adversidade, nada fica ocioso, fica perene no universo. Ele está evoluindo, mesmo na dor, no sofrimento. Mas existe o outro lado, a evolução no amor, na paz e na caridade. Cabe a você escolher se vai querer evoluir pela dor ou pelo amor. Não é isso, meu amigo Delcio? Não é isso, minha amiga Marília? Deixo a palavra para as considerações finais. Isso mesmo, Vinícius. Pegando um gancho no que Delcio falou, na pergunta que você passou para ele sobre esse grupo de risco, é muito importante nos estar buscando algo que nos dê uma satisfação, não aquela satisfação exterior, mas uma leitura edificante. Está procurando, todos nós somos dotados de talentos. Então, aquele que tem a habilidade do artesanato, de alguma coisa, vai fazer um artesanato, vai se dedicar à culinária, vai procurar ver quais são suas habilidades e aquelas que talvez a gente nem sequer descobriu ainda que as tenha, e colocar em prática, valorizar a nossa família, aqueles que estão à nossa volta, porque casa é feita de tijolos, isso todos nós temos, mas um lar é uma edificação de amor, e se nós não conseguimos conviver esses dias tão difíceis com um grupo de pequenas, né, de um agrupamento de 4, 5 pessoas no micro, como que vamos vivenciar essa paz que tanto almejamos no macro? Então, fica aí o meu agradecimento, a gratidão a você pelo convite, aos nossos ouvintes que estão nos ouvindo através do Portal de Luz, a todos que nos acompanham pelo Facebook, a Jesus, nosso mestre por excelência, a Deus, causa primária de todas as coisas, pela oportunidade, ao meu esposo Delcio, pelo companheirismo, meu amigo, de todos os momentos. Minha eterna gratidão a você. E eu quero, ainda dentro desse processo que o Vinícius colocou aí, sobre a questão da nossa evolução, pela dor ou pelo amor, nós lembramos que nós temos a oportunidade de seguir feliz pelo amor. Mas não vamos esquecer que a dor também é amor, né? Nesse processo de resignação. Porque quando nós desobedecemos às leis de Deus, nós ferimos a nós mesmos, nós somos acometidos por essa dor. Mas é uma forma de nos encontrar para evoluir. Se você analisar muito essa questão, nós colocamos aqui rapidamente, só para fechar, a questão do fumante, por exemplo. Ele fuma. Ele chega no hospital, o médico diz para ele, você para de fumar, você está com um problema no pulmão.
começando uma manchinha no pulmão. Então, se ele obedece o médico, ele chega em casa, jamais ele vai fumar. Ele sabe que ele não pode mais fumar. Então, ele tem a oportunidade de crescer. Mas se ele desobedecer e isso não foi nada, o que vai acontecer? Isso vai virar um câncer e vai terminar levando até as dificuldades maiores ou desencarne. É uma forma de dor que ele encontrou por não obedecer à lei, embora sendo uma palavra do médico. Mas nós podemos fazer que esse contexto também com os ensinos de Jesus. O mal é o remédio. O mal é o remédio, né? Nos diz o Evangelho, né? Então, nós possamos refletir nessa manhã e acredito que tem mais perguntas. Se não tiver, eu acho que já é para fazer a prece final. Vinícius, você me passa aí a... fazer as considerações. Isso aí. Já chegou a nossa mensagem agora para que a gente possa fazer a nossa prece final e depois agradecer a presença dos nossos irmãos. Então, vamos assim, agradecendo esse momento de gratidão eterna ao Pai, Criador da vida, ao Jesus, Mestre amado, que desceu das esferas celestiais para trazer o Evangelho de luz para nossas vidas. Vamos agradecendo a doutrina dos Espíritos, codificada pelo nosso irmão Allan Kardec, que traz-nos consolação, esclarecimento, instrução, para que assim possamos vencer todos os desafios. Mas devemos lembrar que ainda estamos na matéria, suscetíveis a todos os tropeços, porque somos espíritos de segunda e de terceira ordem. Ainda não alcançamos a grandeza espiritual necessária para não mais ter esse sofrimento na Terra. Enquanto isso, nós vamos buscando forças na prece, na oração, porque conforte todos os nossos irmãos, em especial aqueles que estão passando por maiores dificuldades, internados em leitos hospitalares, necessitando ser acordados, necessitando desse auxílio espiritual. Mas não vamos esquecer que por ali tem irmãos benevolentes, irmãos amorosos, colocando até sua vida física em risco para tratá-los. São os nossos amigos, nossos irmãos médicos e enfermeiros, nossos irmãos que estão atuando nas frentes de trabalho, principalmente da saúde, aqueles trabalhos que não podem parar, são necessários, que transportam o nosso alimento, que produzem o nosso alimento. São irmãos que nós temos que envolver no nosso sentimento, no nosso pedido, para que Jesus conforte e proteja todos os nossos irmãos da caminhada. Jesus, nós te agradecemos por fazer parte da nossa vida, por nos conceder esta manhã, onde podemos estar junto com irmãos queridos, trazendo as lições imorredoras do teu Evangelho, aplicando em nós mesmos a lição do amor, da caridade, da benevolência, da resignação, da compaixão. São virtudes que nós carregaremos um dia, nós levaremos conosco. Jesus, nós temos que te agradecer, te louvando com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra e nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas e ensina-nos a perdoar os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o reino, o poder e a glória, hoje e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vinícius, meu irmão, eu te agradeço pela oportunidade, agradeço a todos os ouvintes da rádio, do Facebook. Estaremos logo mais à noite juntos, novamente estudando. Então, é um momento de alegria fazer parte dessa família universal, que é a família de Jesus, e somos irmãos espirituais. Um bom dia a todos, muita paz e muita luz. Nós que agradecemos, Delson. Não. E fica o convite para aqueles irmãos que queiram acompanhar um pouco mais sobre Delson, um pouco mais de Marília.
de segunda a sexta, às 8 horas da noite, no nosso estudo diário, semanal, do Livro dos Espíritos, para que a gente possa compreender um pouco mais o aspecto, não só do capítulo 5, mas de toda a trajetória da espiritualidade que traz essas informações para nós. Próximo sábado será o nosso encontro para a palestra com a presença do nosso irmão Geilson, de muita luz, de muita paz. Nosso irmão, não sei se nosso irmão Delson conhece, uma pessoa muito carismática, Delson, muito feliz, uma mensagem simples, que toca o nosso coração. Muito aguardado, o pessoal sempre procura por ele. Cadê ele? Não aparece. Você está nos vendo hoje? Cadê? Não vai vir? Quando é? Então, para aqueles que gostam da palestra do nosso irmão Geilson, próximo sábado, 8 horas da manhã, daremos continuidade ao capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, com os itens 14 e 15, suicídio e loucura. Um tema muito importante para o aspecto de hoje da nossa sociedade. Nunca na história tivemos tantos casos de acometimentos de loucos, tantos casos de suicídios. Nosso irmão Delson é de São Paulo, ele não conhece. Aqui a gente tem uma ponte, Delson, que tem um trabalho muito intenso do pessoal, dos evangélicos, que cuidam, que fazem esse trabalho assistencial, evitando com que as pessoas se suicidem. Mas temos também a grande importância de preservar no início, não apenas no ato de acometer o suicídio, mas sim de refletir, de colaborar e de, principalmente, escutar. Porque quando eu escuto a aflição de um irmão, aquela vontade, aquela angústia de acabar com a vida, sai e entra o amor. E aí eu faço mais uma vez o convite aos irmãos que sábado, às 8 horas, eu, Geilson, e todo o grupo caritativo estaremos aqui, esperando você, para que a gente evolua pelo amor e não pela dor. Um grande abraço, meus irmãos, fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Tchau, tchau. Só lembrando agora os nossos ouvintes para ir lá tomar o passe virtual, né, Vinícius? Passe virtual, radioportaldeluz.com.br. Fiquem com Deus.